Olá, vocês já ouviram falar no fantasma da ópera? Pois então, hoje eu vou contar sobre um fantasma da rodovia. Conta, essa história que havia num trecho de uma rodovia no interior de Minas Gerais, já há alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. Esse fantasma vivia assustando muita gente pela madrugada. Com o tempo, foi se isolando aquele trecho ao entardecer. Assim que o sol se punha, ninguém mais passava por ali. E é muito interessante que um senhor que não tinha medo de nada, ele e a família tinham que passar por ali porque ele tinha uma missão para fazer numa igreja, numa cidade bem além daquela. Ele então se hospedou na casa de uma pessoa, um pastor talvez, não sei, um missionário. E ele então tinha que sair pela madrugada para poder chegar no horário certo no dia seguinte no local. Esse missionário então, vamos chamá-lo assim, não queria que ele fosse. Pediu muito para que ele não saísse àquela hora da madrugada. Ele não se importou, disse que tinha que ir, que ele tinha um guia, ele tinha um compromisso e ele não costumava faltar nos compromissos. Eles então ajoelharam, oraram muito e esse rapaz saiu com a família. Ele e a esposa, se não me engano, estava grávida. Quando chegou no determinado trecho que esse missionário falou com ele, no trecho exato que ele falou com ele, apareceu logo adiante um vulto muito espantoso mesmo, pela madrugada, naquela escuridão, e ele estava estranhando porque não tinha ninguém mais na rodovia nem além dele. E ele o missionário esqueceu de falar para ele sobre não andarem mais à noite naquele trecho, porque quem andou por ali não sobreviveu para contar para o outro o que tinha acontecido. E assim foi passando o tempo. Eu falei uns 20 anos atrás, mas é muito mais do que isso. Ele então passando por ali, por aquele trecho, a hora marcada, a hora prevista. Ele e a esposa viram. Quem viu primeiro foi a esposa. Ele diminuiu um pouco a marcha, ela falou assim, você não vai parar. Ele falou, não, eu não posso parar, mas eu tenho que ver para que lado que esse maluco está andando para mim não atropelá-lo. Ele falou assim, mas você não tem outra saída. Ele falou, não, eu vou ter que ter outra saída, eu vou passar por ele sem atropelá-lo. Quando ele fazia menção de ir para um lado, aquele monstro, vamos dizer assim, ia também. Aquela múmia, aquele fantasma ia também. Ele diminuiu um pouco a velocidade, acelerou, trocou a marcha e foi por cima. O vulto, então, ele viu que o vulto tombou. Aí ele começou a gritar, atropelei um homem. Ele falou, não, você não atropelou um homem, você atropelou um fantasma. Olha para trás. Ele olhou pelo vidro, mas não via mais nada, estava muito escuro do outro lado. Atrás dele, estava muito escuro. Tinha árvores dos dois lados e aquele tapete preto, muito pequeno, muito estreito para dois carros passarem para lá e para cá. Mas ele seguiu. O coração dele estava a mil. Ele chegou no local, já tinha o raiar do sol. Ele foi até a casa da pessoa que ele ia se hospedar. Ele falou, eu vou tomar um banho, que eu tenho uma história para contar para vocês. O nosso amigo, falou o nome do amigo, havia dito que ninguém sobrevivia para contar o que tinha acontecido na estrada. Eu sobrevivi. E estou aqui para contar o que aconteceu na estrada. Ele falou, mas e o que aconteceu na estrada? Como você sobreviveu? Como você passou por lá pela madrugada sem acontecer nada? Sem seu carro capotar, sem incendiar, sem nada? Aí ele falou assim, só me responde uma coisa, meu amigo. Meu irmão, ele disse, meu irmão.
Como que sabiam que era aquela hora da noite que esse fantasma aparecia? Ele foi pelo velocímetro dos carros. Aí, no painel dos carros, pelo velocímetro e pelo relógio ali parado. Aí ele falou, e era acho que exatamente esse horário mesmo. Ele falou, eu estou acreditando que é alguém fazendo uma armadilha para poder assaltar as pessoas. Ele falou assim, mas todo mundo morre, os carros incendeiam e os carros continuam lá. Aí ele falou assim, você toparia voltar comigo lá, depois que eu tomar um banho, tomar o meu de jejum? Você toparia? Ele falou sim, durante o dia, sem receio. Não tem nada, você pode ver que o trânsito lá está normal. Eles foram até lá e não encontraram nada. Agora, eu faço a pergunta para você, você acredita em fantasma? Bem, é uma história meia complicadinha, mas eu vou dizer uma coisa para você. O que você teme é o que aparece para você. Se você à noite, pela madrugada ou tarde da noite, numa noite, principalmente com lua, os outros falam noite sem luar, não, principalmente com lua. A luz do luar torna os objetos, as árvores, meia esdrúxula. Você vê uma sombra, você vê, por exemplo, um coqueiro. Eu estou aqui diante de um coqueiro, então eu estou lembrando de falar isso porque as folhas dele parecem um cabelo, né? Todo descabelado. Eu vou virar a câmera para você ver. Então, parece realmente, né, sei lá, uma coisa descabelada. E à noite, se você passar por aqui, onde eu estou, à noite, sem luar, você vai ver isso, você vai se assustar, você vai se apavorar. Mas o medo, ele persiste até você não descobrir a realidade. Se você chegar lá durante o dia, depois, ou à noite mesmo, com um farol muito grande, chegar até lá e tocar naquilo, você vai ver que é um pé de coqueiro seco. E durante o dia também você pode voltar lá e depois você voltar à noite para fortalecer. Então, por isso que diz, não tenha medo. Não tenha medo. Crê somente. Se você acreditar que aquilo que você está vendo é uma ilusão, não é real, porque nem tudo é o que parece ser. Se você acreditar nisso, você vai ter certeza de que o medo fugirá. O medo vai criar asas se você temer, se você continuar com a ideia de que pode ser um monstro, pode ser um fantasma. Quanto àquele fantasma, uma outra hora nós vamos bater um papo sobre ele, porque o vídeo aqui já está ficando longo.